Olá, meu nome é Karina, sou professora de Química e Física aqui no Fundamental da Oficina do Estudante. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre estrutura atômica. Já deixei uma lousa pré-montada aqui, que é mais ou menos como eu trabalho com o meu pessoal do 7º ano. Então, rapidão, no início, quando eles pegaram a menor parte da matéria, eles achavam que isso era uma estrutura indivisível, tanto que o nome átomo vem de não divisão. E achavam que isso era como se fosse uma bola de bilhar. Conforme os estudos foram aumentando, o conhecimento científico aumenta e descobrem que essa bola de bilhar não existe e que dentro do átomo há partículas ainda menores. Então a gente vai estar vendo hoje essas estruturas menores dentro do átomo, que a gente acaba chamando de estrutura subatômica. Das estruturas subatômicas que nos interessam no 7º ano, temos 3: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Cada um deles apresenta uma representação e uma carga elétrica. Ah, e o nêutron está vazio? Não tem carga? Exatamente, não tem carga. E eu trabalho com a massa relativa deles também. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o próton e o nêutron ele tem massa relativa de 1. E que o elétron tem uma massa de 1 dividido 1840 vezes. O que isso significa? Poxa vida, que eu preciso pegar 1840 elétrons para formar um próton ou um nêutron. Aí o que a gente fala? A massa do elétron é desprezível. A gente nem conta a massa do elétron. O que me importa do elétron? A carga elétrica. Por quê? Porque ela é oposta à carga elétrica do próton. E isso me dá uma neutralidade no átomo. Então a gente afirma que todo átomo é eletricamente neutro. Disso daqui, se eu pensar em massa relativa, o que mais que eu posso retirar? Posso retirar que se eu somar prótons e nêutrons, eu vou ter a quantidade de matéria de um átomo. Ou seja, a massa de um átomo está associada à quantidade de prótons e nêutrons. Essa quantidade de prótons e nêutrons, ela vai estar representada como a letra A. Então, se eu pegar um elemento químico qualquer, X, tiver aqui em cima uma representação por um número e um outro número, o número de cima, por convenção, é o número de massa. E o que é o número de massa? É a somatória de prótons mais nêutrons. Por quê? Porque próton tem massa relativa de 1 e nêutron tem massa relativa de 1. Aonde eles estão? No núcleo do átomo. Então eu tenho vários desenhos aqui, vários esquemas que estão mostrando e que toda hora eu vou ter que me remeter à tabela. Aí esse número aqui embaixo que você não falou dele ainda, o Z é uma outra representação para o próton. O próton então ele vai ser chamado de Z ou de P, porque P eu uso no número de massa. Ah, Karina, posso usar Z mais N? Pode, são sinônimos, não tem problema. E o que é o Z? Gente, é o número de prótons. Número de prótons, o nome grande dele é número atômico. Para que ele serve? Para identificar o elemento. A tabela periódica é construída em ordem crescente de número atômico. Então eu tenho desde o elemento 1, que é o hidrogênio, até o elemento 100, e lá vai fumaça, lá embaixo. Elementos artificiais. E esses números vão crescendo. Então, eu falo que o número atômico é que está dizendo quem ele é. É o nome do átomo. Ah, tem número atômico 1, só pode ser hidrogênio, não pode ser outra coisa. Tem número atômico 2, só pode ser hélio, não pode ser outra coisa. Ah, Karina, e se tiver número atômico 3? Ah, tá aqui. É o lítio. O lítio, tendo o número atômico 3, ele só pode ter 3 prótons. Aonde está o próton? Se eu for fazer o esquema de desenho que eu uso hoje, os prótons estão aqui no núcleo, representados pelo sinal de mais. O que mais que está no núcleo? Ah, o meu símbolo de vazio. Vazio por quê? Porque não tem carga elétrica. Quem eu estou representando? O nêutron. Lembram que toda hora eu falei que eu vou ter que me remeter à tabela? Ah, o nêutron está lá. Aonde ele está no átomo? Está dentro do núcleo. Acabou o átomo agora? Não, acabou a parte que tem massa. Lembra que eu falei que eu preciso de 1840 elétrons para formar a massa de um nêutron? E eu falei também que todo átomo é eletricamente neutro?
Então, se eu tenho 3 prótons, eu tenho que ter 3 elétrons. E aonde ficam os elétrons? Na eletrosfera. Então, eu tenho o átomo subdividido em 2 regiões, núcleo e eletrosfera, a massa concentrada do núcleo e na eletrosfera as cargas negativas orbitando, aspas, ao redor do núcleo. Gente, hoje é isso, muito obrigada e até a próxima.